Bora lá, então. Gente, então a gente parou lá na página 36, que fala assim, outras formas de intercessão, que é o tema, tá? Outras formas de intercessão. Eu quero, né, eu vou estar meio que adiantando, que eu quero parar no capítulo 2, né? Aí, tipo, intercessão, uma oração trinitária. Quem tem o livro, né, quero parar aqui no capítulo 2, creio que a gente vai chegar, né, vai terminar hoje esse restinho de página. Porque daí, quando a gente voltar com o estudo, a gente já vai estar no capítulo 2. Então, o capítulo 1 a gente já finaliza hoje, se Deus quiser. Amém? Vamos lá, irmãos. Então, outras formas de intercessão. É muito riquíssimo, irmãos. Vamos prestar, então, atenção. As novenas têm sido feitas na igreja, né, desde o início, após a ascensão de Jesus, né, quando Jesus foi para o céu. Todos eles, os apóstolos, perseveravam na oração, em comunhão junto com algumas mulheres. Quem é essa mulher? Entre elas, Maria, mãe de Jesus, meu Deus. E com os irmãos dele, que está lá em Atos, né, dos Apóstolos. Assim, no Novo Testamento, Nossa Senhora e os apóstolos podem ser considerados os primeiros que rezaram uma espécie de novena. Então, imagine só naquela época, né, Nossa Senhora com os apóstolos, que começou a rezar uma novena. Desde a Ascensão até o Pentecostes. Uma novena é um conjunto de orações e devoções poderosa feita por intenções específicas ao longo de 9 dias, né? Todo mundo aqui já fez novena, né? Todo mundo sabe que a novena é riquíssima mesmo. Nós alcançamos muitos, nós intercessores, os cristãos inteiros, né? Da igreja, alcança muita graça através da novena. Vamos lá, então. Então, uma novena é um conjunto de oração e devoção poderosa feita por intenções especiais ao longo de 9 dias. Um período de 9 dias de súplicas. Era uma prática antiga, grega e romana. Então, desde aquela época da Nossa Senhora, né, já tinha a novena poderosa. Então, é um período de 9 dias de súplicas, era uma prática antiga da grega, né, e romana. Portanto, as novenas era facilmente aceita pelos primeiros convertidos. Seu nome deriva da palavra latina, que vem de nove, que significa 9. Uma novena é uma devoção particular ou pública dos 9 dias, rezada para obter a graça especiais, embora não façam parte da liturgia oficial, né? Fazem parte da devoção populares da igreja. A gente sabe que, né, conhecemos a novena. Então, está explicando desde aquela época de Nossa Senhora. O ordinários, né, que significa o estante da missa, contém também várias orações de intercessão. A missa tem várias orações de intercessão, né? Participando da Santa Missa, a gente vai ver também, irmãos, várias intercessões ao longo da missa, né? O padre pede lá a intercessão dos santos, né? A gente também reza, tem um momento que a gente intercede pelas almas. Então, é muito riquíssima a nossa igreja. Nossa, vocês pararam já para pensar como que é riquíssima a nossa igreja católica? Então, vamos lá. O ordinário da missa contém várias orações de intercessão. A oração eucarística inclui várias intercessões para os vivos e os mortos, né? Existem também outras orações de intercessão na oração da missa, né, da Eucaristia, para diversas ocasiões. A partir do século IV, o rito romano incluía um conjunto de 9 orações de intercessão solene, do tipo que está agora, né, preservado apenas na liturgia de Sexta-feira Santa. Então, antigamente, era todos os dias, tinha um rito lá, né, de intercessão. Agora, sempre faz na Sexta-feira Santa. A intercessão que é um pouquinho longa, né? Durante a qual a intercessão gerais comuns são rezadas. Na tradição católica, algumas comunidades religiosas, especialmente as contemplativas,
tem um carisma especial da intercessão. Existem ordens e clausuras na igreja cujo único apostolado é rezar pela igreja. Aqui o Ciril está falando para nós, né, o Senhor está nos relembrando da intercessões que são, também vai falar aqui do Santo Terço, vai falar da novena, né, vai falar assim dessas popularidades que a gente já reza, né. É mais riquíssima ainda participar da Santa Missa também, que lá tem várias intercessões aqui, né, como a gente sabe. Então, o ofício divino consiste na oração oficial da igreja, né, que é uma obra recordada, né, por Deus, oferecida em vários momentos do dia para santificar a igreja. O clero e os religiosos têm obrigação canônica de rezar o ofício divino. O ofício divino é tudo isso que inclui, que é a novena, que é o Santo Terço, enfim, tudo isso que a gente já reza, né, que a gente intercede. Então, o que fala assim, é recordar, né, a obra de Deus, né, o que Deus também nos deixou, né, com que Maria, que foi a primeira, com os apóstolos, ela está fazendo a novena, 9 dias ali, rezando. Então, o clero e os religiosos têm obrigação canônica de rezar o ofício divino breviário, como representantes oficiais da igreja, mas e os mais leigos também estão começando a rezar a liturgia das horas da intercessões. Fazem parte dessa oração após o cântico, né, tem um cântico lá do Benedictus que fala, né, nas laudes do Magnífica também, Magnificat, todo mundo conhece, né, nas vésperas, orações da manhã e da tarde, então daí tem um rito lá, né, Magnífica, que creio que todo mundo aqui reza todos os dias, né, a oração da Nossa Senhora, o cântico, né, de Maria. Existem várias outras orações tradicionais, ladainhas, o terço, que são muitos populares na igreja, o mais comum entre eles são a Ave Maria, o Santo Rosário, Salve Rainha, e o lembrai-vos, o rosário é a oração não litúrgica, mais popular da igreja, né, que Nossa Senhora deixou, né. De acordo com a tradição, São Domingos estava ajoelhado diante do altar, quando Nossa Senhora apareceu, instruiu-o para pregar o rosário entre as pessoas como uma cura para a heresia do pecado. Então, Nossa Senhora já havia aparecido, né, para o São Domingos, né, e falou do Santo Rosário. Em 1983, o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica no qual ele recomendava a devoção a Nossa Senhora do Rosário, atribuindo a sua origem a São Domingos. Também tem sido entusiasticamente, né, ao ver, recomendado por santos como São Pedro, Canísius, né, São Luís Maria de Montfort, também, que Nossa Senhora, né, instruiu eles para divulgar o Santo Rosário, o Santo Afonso de Ligório, enfim, é popular, né, na igreja entre sacerdotes, religiosos, leigos, ricos e pobres, educados e letrados. Então, enfim, todo mundo reza o Santo Terço. O Terço da Divina Misericórdia é outra forma de intercessão que se tornou bastante popular na igreja, em um curto espaço de tempo. Assim, a intercessão tem sido parte da rica tradição da igreja. Irmãos, imagine que riquíssimo, tantas pessoas, né, nesse exato momento, tantas pessoas rezando, né, rezando o Santo Terço, né, enfim, fazendo novena. Então, não temos, assim, só um lado ruim de muitas pessoas não estar rezando, né, alguns cristãos ou também de outras religiões. Nós somos riquíssimos porque sabemos que nesse exato momento tem muitas pessoas que estão rezando e a gente nem sabe, né, o Brasil inteiro rezando, então é muito riquíssimo isso, né, então por isso que fala que esses terços, né, todos os terços, né, são da misericórdia, o Santo Rosário, né, é tudo nascido, né, do coração mesmo, alcançamos muita graça através dessas orações, né, da intercessão também, que é uma intercessão. Então, aqui esse livro, o Ciril vem falando para nós, relembrando o quanto é valioso a intercessão do terço, a intercessão também, né, enfim,
Não dentro da intercessão profética é diferente, né, que a gente não reza o Santo Terço da intercessão profética, dentro, né, enfim, dos retiros e também na semanal. O que a gente reza por fora, igual nós estamos fazendo a Jornada Nacional de Intercessão, nós também estamos clamando e rezando o rosário, o Terço da Misericórdia, né, então tudo isso aí é uma graça. Então vamos lá para o outro tema. Congregações contemplativas e de clausura. Então, o que é? É um local fechado, né, que não pode sair, né, é o lugar onde as irmãs ficam, as irmãs religiosas. Então, é clausura, né, contemplativa e de clausura são um local fechado, né, a gente sabe que é uma congregação das irmãs. Usados comumente, né, os termos freira e irmã são frequentemente usados alternadamente, embora em alguns casos seu uso seja diferenciado. Freira como uma religiosa que vive uma vida de oração e meditação. Contemplativa é enclausurada para a salvação dos outros, enquanto uma irmã pertence a uma congregação religiosa, que vive uma vocação ativa de oração e serviço. Muitas vezes os necessitados, doentes, pobres e pessoas, né, não instruídas. Então, elas vivem a favor deles, né, a favor dos pobres, a favor dos doentes, né, a gente sabe que tem as congregações, né, os lugares onde as irmãs ficam, e são muitos, irmãos, são nomes, assim, bastante nome, né, louvado seja Deus, que é riquíssimo mesmo. Nem todas as comunidades contemplativas são enclausuradas, né, os monastérios de freiras da clausura têm paredes separadas, as freiras do mundo exterior, as freiras raramente deixam o mosteiro, exceto por necessidade médica ou ocasionalmente, né, para fins relacionados com a sua vida contemplativa, embora receba os visitantes em salas especialmente construídas, muitas vezes com uma grade ou meia parede separado as freiras dos visitantes. Então, sabemos que tem lá, né, tem freiras que não podem nem visitar os familiares, né, tem vários nomes de congregações, né, esse de clausura mesmo, eles tem algumas ali que recebem, mas também cada um tem que ficar distantes, né? Enfim, tem essa espiritualidade, né, deles. Então, é um dom mesmo de Deus, né? Uma vez dei uma série de ensinamentos sobre intercessão para... o Cyril fala assim, que aqui ele deu um ensinamento, irmãos, ele deu um ensinamento sobre a intercessão para as carmelitas, enclausuradas, em Okiai, em Nova Delhi, né, esse daqui faz lá na Índia. A palavra carmelita tem sua origem no Monte Carmelo, a montanha do profeta Elias. Os carmelos, todo mundo aqui já ouviu falar dos carmelos, né, os carmelitas, enfim, de clausura, foram oficialmente fundados em 1452, em Florença, na Itália, para dedicar-se à meditação, oração, trabalho e penitência. Então, eles lá vivem de doação, eles vivem de penitência, de trabalho, enfim, é algo assim muito doador. Elas comprometem suas vidas ao serviço da igreja, vivendo em íntima união com Cristo. Hoje, existe cerca de 80 desses mosteiros ao redor do mundo. Imagine 80, né, 80 mosteiro, representa que é pouco, mas louvado seja Deus, né? 80 não é tão pouco assim, né? É bastante. Há vários ramos de tradição beneditina. As clarissas freiras, né? Dominicanas, etc. Então, esses nomes aqui são os nomes, né? Nome deles lá. Muitos nomes, assim, que são diferentes, que chama, né, as congregações, as freiras, né, a gente não conhece todas, assim, carmelitas eu tenho esse conhecimento, assim, que são, né, que vive ali de doação, tem uns que fica fechado, né, enfim, tem vários contextos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui onde eu parei, irmãs.
irmãos, há vários anos, né, que eu falei, etc., que vivem uma vida de clausura. Elas dedicam suas vidas exclusivamente à contemplação e à oração, à intercessão. Possuem também ministério contemplativos especiais, isto é, um mosteiro de freira é frequentemente associado à oração por algum bem particular, ou apoio, né, da missão de outra ordem através da oração. Por exemplo, as freiras dominicanas no mosteiro do Corpus Christi, né, em Nova York, que rezam e apoiam os sacerdotes da Arquidiocese de Nova York. Enfim, daí eles têm também uma intercessão, eles rezam para eles, né, apoiam lá, né, tem os sacerdotes da Arquidiocese e as monjas, né. O Passionistas é uma comunidade, a Passionista é o nome de uma comunidade de freira de clausura que dedicadas à memória amorosa e da paixão de Jesus. Então, é a coisa mais linda. Através de sua vida de oração e sacrifício, com o Espírito Santo e Maria, aos pés da cruz, elas apoiam o ministério de pregação dos padres passionistas, né, rezam, né, por eles. Em todo o mundo, as freiras de clausura de todas as ordens se envolvem em um grande grau do ministério da intercessão. Como Maria, né, a irmã de Marta e Lázaro, sua única preocupação é contemplar o Senhor e unir-se a ele a intercessão. Então, lá elas também estão intercedendo para as pessoas que pedem, né, as orações. As irmãs de todas as congregações dedicadas ao apostolado ativo também participam do ministério de intercessão. Então, aqui o Cirilo está falando que, lógico, nós aqui, né, somos o ministério de intercessão e eles lá também têm um ministério, estão intercedendo lá, né, através de tudo isso que foi falado, através, né, do momento deles lá, né, lá dentro da congregação. Então, algumas congregações têm um chamado específico para a intercessão. Há também religiosas realizando esse tipo de ministério, por exemplo, as irmãs missionárias de Marquiquinô, tem pequenas casas de irmãs contemplativas, algumas em locais de missão que rezam, né, pelo trabalho de padres, irmãos e irmãs e sua congregação. Os discípulos divino mestre rezam em apoio à congregação das irmãs. As filhas de São Paulo, a congregação das irmãs Sociedade de São Paulo, em seu ministério de mídia. Os discípulos do divino mestre também assumiram a adoração eucarística, né, na Brasília, de São Pedro, no Vaticano, em uma série de catedrais, na capelas ao redor do mundo, percebendo a importância do apoio em forma de oração. Madre Teresa fundou ramos distintos a irmãos e irmãs contemplativas, que distintamente, né, das ordens ativas, gastam seu tempo quase que exclusivamente a oração, a intercessão. Então, eles estão lá também, irmãos, intercedendo, tá? O Cirilo também quis relembrar aqui no livro sobre né, as irmãs, sobre a intercessão também, né? Então, a importância da intercessão, a importância que não é só nós aqui que estamos intercedendo, que é o ministério de intercessão, então lá eles também intercedem, né? Então, todos os cristãos têm que rezar, todos os cristãos têm que interceder, né? É chamado a intercessão. Agora, vamos lá. Ficou bem claro até aqui, irmãos? Tem alguma dúvida? É que às vezes tem nome difícil, sabe? Esses nomes, assim, das congregação, enfim. Intercessão é na renovação carismática católica. Embora a liturgia eucarística e as orações da igreja incluam, né, bastante intercessão, é importante a urgência da intercessão. Ainda não foram totalmente entendidas, apreciadas pelos fiéis, né? Muitos fiéis, né, têm um olhar meio distorcido com a intercessão. Foi com o advento da renovação carismática católica que retiros, seminários especificamente sobre a intercessão, começaram a ser organizados.
Olha que coisa mais linda, através desse movimento, né, o Senhor vem inspirando para que todos, né, pudessem estar intercedendo, enfim, através da intercessão aconteceu os eventos da renovação, nossa, é riquíssimo. O grupo de oração semanais, né, reserva algum tempo à intercessão, como sabemos já, né, temos a nossa intercessão por seus membros, pela necessidade da renovação da igreja, do país e do mundo. Então, tudo isso a gente já está rezando no quê? Na nossa intercessão semanal, nos retiros, né, a gente faz a nossa intercessão. Há vigílias de intercessão à noite, dias, né, regionais, nacionais da intercessão, aí nós fazemos jejum, adoração, a intercessão de 40 horas, sendo organizados em muitos lugares, centro da intercessão, terços de intercessão têm surgido exclusivamente para intercessão e adoração perpétua. Há também pessoas que se sentem chamadas a serem intercessoras e oferecem para passar muito tempo intercedendo pela renovação da igreja e pela evangelização do mundo. Também conheço pessoas que comprometeram suas vidas à causa da intercessão. Coisa mais linda, né, gente? Nossa, como Deus ele vem chamando as pessoas, não só nós aqui, né? Nós também se doamos pela intercessão, nós se doamos, né, pelo ministério, a gente não é diferente, né? Não é exagero dizer que a intercessão não só recebeu um grande impulso, mas também passou a ser reconhecida e incentivada na igreja com a propagação da renovação. Então, o Ciril está dizendo quanto nós aqui do Ministério de Intercessão somos importantes. O quanto Deus, somos valiosos também aos olhos de Deus, porque nós estamos aqui rezando. Quando a gente está intercedendo, né, nosso ministério está intercedendo, nós não estamos intercedendo só para renovação, né, nós também intercedemos pelo Brasil, pelo mundo, pela nossa cidade. Então, com as nossas orações, também sustentam os irmãos que estão intercedendo também, né, com as nossas orações, com as nossas intercessões, sustentam os outros ministérios, os outros pastorais da igreja. Então, o quanto o movimento da renovação é importante, irmãos. O quanto é importantíssimo esse movimento, o quanto nasceu no coração do Senhor mesmo, principalmente nós aqui do Ministério de Intercessão. Por isso que eu falo que nós tem que se sentir mesmo valiosos, porque nós aqui sangramos, nós aqui se doamos na intercessão, rezamos, muitas orações às vezes que chega, né, para nós, a gente fica até meio, Senhor do céu, mas nós colocamos tudo para o Senhor e rezamos. Então, irmãos, é coisa mais linda esse movimento, porque nós somos esse pilar, nós somos, através do Espírito Santo, nós somos esse combustível, né, esse exército do Senhor. E se nós ficarmos abatidos, desanimar, os irmãozinhos também, né, vão também cair, né, a intercessão é o reflexo do grupo de oração. Se a intercessão está indo bem, se nós estamos indo bem, né, a nossa igreja também vai bem, né, enfim, o Senhor, ele é muito, né, temos essa união, essa força mesmo que vem do Espírito Santo, é coisa mais linda, irmãos, coisa mais linda mesmo. Testemunho da intercessão na Índia. Aqui o Ciril está contando para nós o testemunho da intercessão lá na Índia, né, que ele mora lá na Índia, o Ciril. Várias equipes nacionais de serviço estão incentivando a intercessão e seus respectivos países. Olha para vocês verem, de lá, né, sai também a fonte, né, o Senhor, ele vai dando inspiração e o Ciril também vai nos instruindo. Por exemplo, vocês sabem que tem a rede, né, a rede de intercessão para a renovação carismática católica, que é o RNI, que é Rede Nacional de Intercessão. Lembra que os coordenadores, né, mandam para vocês em PDF todo mês, né, vai vir agora, né, no mês de junho, agora vai ter também, que é a oração permanente e também tem as orações permanentes que são as orações para rezar para o Papa, para a igreja, e também as outras que, por exemplo, para a gente estar rezando para a intenção desse mês que vem também. Sempre quando a gente termina a intercessão profética
semanal, a gente vai estar também tirando um tempinho para estar intercedendo para essas intenções aqui, que é a Rede Nacional da Intercessão. Não sei se vocês estão lembrados, né, mas sempre mandam todo mês em PDF para a gente estar lembrando e a gente também está intercedendo. Podemos colocar através do Santo Terço, ou tirar uns minutos para a gente estar intercedendo para a igreja, tá? Então, por exemplo, a Rede Nacional da Intercessão para a Renovação Carismática Católica, no Reino Unido, está promovendo a intercessão naquele país. Como membros da equipe nacional de serviço da Índia, encarregaram-me de organizar uma rede nacional de intercessão. Então, ali o Ciril, ele juntou, né, com os intercessores, e ele teve essa inspiração, ele rezou, organizaram. Em agosto de 1995, a RNI conseguiu a adesão de cerca de 10 mil membros em todo o país que assumiram o compromisso de dotar, né, o compromisso de devotar pelo menos 15 minutos por dia para rezar pelas intenções que são divulgadas mensalmente, né, todo mês, pelo Ministério. Então, irmãos, olha para vocês verem que riquíssimo. Quando nós tiramos um tempo para estar intercedendo para a RNI, irmãos, a igreja nossa tá unida, a nossa igreja o Senhor está gerando muitos frutos, né, muitos frutos estamos colhendo. É riquíssimo. Um boletim, né, trimestral, né, lá na intercessão, começou a ser publicado para transmitir ensinamentos, testemunhos e relatórios sobre a intercessão. As intenções mensais da RNI foram publicadas, né, na revista lá da Charis Índias, na Revista Nacional da RCC na Índia, e também, né, lá na Madhyasta. Atualmente, o dia 2 de outubro de todos os anos está sendo observado como o Dia Nacional da Intercessão no país. Regiões, grupos de oração, centro de ministério, comunidades organizam intercessões, né, naquele dia através da vigília noturna, cadeia de jejum, rosário, adoração, celebração eucarística, etc. Ano após ano, retiros de intercessão nacional começaram a ser organizados no verão, recebendo uma boa resposta de todas as regiões. As regiões também começaram a organizar retiros de intercessão por conta própria, né? Como resultado do acompanhamento, muitas regiões nomearam coordenadores regionais de intercessão e também organizaram redes regionais de intercessão, como Rede de Intercessão, né? Enfim, daí tem vários nomes aqui: Rede de Intercessão Poana, a Rede de Intercessão da Maisora e Rede de Intercessão de Bombaim. Então, cada um lá tem uma rede, porque, né, na verdade, é um nome indiano, né, vários países. Então, irmãos, a Rede Nacional de Intercessão, né, enfim, é internacional, né, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, por isso que daí, através da intercessão, que a gente intercede para a RNI, aconteceu vários, assim, frutos, né, aí foram nomeando, né, enfim, vários coordenadores, né, regionais, enfim, né, aí tem a palavra fugiu a palavra, tem a sua profecia, a qual o Senhor dá também através da RNI, né, da Rede Nacional da Intercessão, é riquíssimo. Até aqui tá tudo bem, irmãos? Agora estamos terminando já. O último, a nível internacional. A nível de intercessão, né, a nível internacional. Deu para ouvir? Deu, agora sim. Beleza. Há vários centros de intercessão e rede de oração em cadeias apoiando a renovação da igreja. Tendo testemunho do Ministério da Intercessão se desenvolvendo em muitas nações, né, que significa lá aquela sigla, ICCRS, Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, que significa essa sigla.
decidiu realizar um evento internacional sobre a intercessão, em Assis, de 19 a 23 de maio, lá em 2010. Nos dias que aconteceram Pentecostes, 320 pessoas de 40 países se reuniram para o evento especial de intercessão, em Assis, de 2010. Comentando sobre o evento, né, a Michele, né, que é a presidente do Conselho do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica, disse: refletindo sobre isso, sentimos que este evento internacional foi apenas o começo de algo muito maior que o Senhor está fazendo através desse forte apelo de intercessão. O Conselho, né, do Serviço Internacional da Renovação Carismática Católica está convencido de que a Assis de 2020 deve ser seguido com mais eventos de intercessão no nível internacional, regional e nacional. Então, o que a gente vê que acontece, né? Nós temos aí, né, os nossos eventos da intercessão do ministério. Então, foi uma profecia que começou lá atrás, que o Senhor prometeu muitos eventos, prometeu muito mesmo que a intercessão em si iria crescer, né? Olha para vocês verem que coisa riquíssima. E a gente está vendo isso. A gente está vendo isso agora no hoje, né? Então, a renovação tem sido um papel muito importante em estabelecer vários centros de adoração eucarística em várias partes do mundo. Há testemunhos poderosos vindo das regiões, centros de ministérios, que onde quer que a intercessão seja intensificada, há um crescimento e fervor sem precedentes. A intercessão, de fato, provou ser a força geradora de várias iniciativas e ministério. Então, tudo saiu através da intercessão, tudo sai através da intercessão. Irmãos, é riquíssimo. Então, nós vamos parar aqui, né, porque já passamos um pouquinho. Então, nós vamos parar no capítulo 2, tá? Ficou alguma dúvida que vocês queiram falar, algo que está no coração de vocês? Se alguém quer compartilhar algo, assim, sobre o que foi falado?